Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Todo mundo com frio. Gostei do modelito do Rocha. Nem parece um advogado, hein? Rapaz, isso aqui é um modelito europeu. Aqui em Curitiba todo mundo acha que é europeu. Então a gente tem que entrar no clima. Isso aí é coisa de grife, aquela North Face, um negócio daquilo, é coisa de grife, né? Não, esse aqui eu comprei em Sevilha. Ih, caramba, o cara é chique mesmo. E o Eustáquio, hoje é um dia bom para falar de catástrofe. Né? Mas antes, vamos falar, porque é o seguinte, isso tudo é resultado da mudança climática. O resultado da mudança climática é a ação do homem. A ação do homem é destrutiva e o mundo vai acabar. Mas antes de a gente chegar nisso aí... Ação da mulher também, viu? Não é só do homem, não. Mas antes disso, Eustáquio, vamos te falar do lançamento de seu livro, que aconteceu essa semana. Vamos divulgar o livro pessoal, ó. Demografia... Peraí, vai lá, levanta aí. Demografia e Economia nos 200 anos da independência do Brasil e cenários para o século XXI. Muito bom. Eustáquio, fala aí. Então, o livro ficou muito bonito. Eu só vi... o lançamento foi na segunda-feira, agora, dia 16. Eu não tinha visto o livro impresso, eu tinha visto só o conteúdo, né, a revisão, etc. Eu gostei muito, porque ficou bonito, tem umas fotos, né, tem muito gráfico, etc. E o livro é assim, demografia e economia, mas pega, entendida num sentido mais amplo, né? Então, falo de mercado de trabalho, de educação, de família, a coisa do envelhecimento populacional, né? E falo também meio ambiente, como você está falando aí das mudanças climáticas. Só que eu falo meio ambiente não é tanto global, não. Eu falo a mudança no meio ambiente do Brasil nos últimos 200 anos, e falo muito do desmatamento, da Amazônia, né, do Cerrado, da Mata Atlântica, que foi praticamente destruída nesses 200 anos, né, só tem cerca de 10% remanescente do original da Mata Atlântica, e traço alguns cenários, principalmente cenários demográficos e alguns cenários econômicos, né, mostrando como que o Brasil, ele nos últimos 40 anos, desde do início do governo Figueiredo, o Brasil tem crescido menos do que a economia mundial. Então, assim, agora é um livro assim. Eu quando comecei a escrever, eu comecei a ler muita coisa, preparar muita coisa, e depois o próprio pessoal da Escola de Negócios Seguros, né, que publicou o livro, falou, não, tem que ser uma coisa mais objetiva, tal. Então eu tentei fazer menos citações, um trabalho menos acadêmico, assim, um trabalho, vamos dizer assim, mais jornalístico, né, mais de acesso a um público mais amplo. Então, eu acho que o resultado ficou muito legal, eu gostei. O livro tem acesso livre, né, pode entrar na Escola de Negócios Seguros. Depois, Alberto, eu te mando o link aí, quem estiver assistindo o programa Eustáquio, mas o físico é gratuito? É gratuito. O físico? Porque Quem pagou o custo? É uma promoção lá da Escola de Negócios e Seguros, né? E no entendi. final, o capítulo 9 é o seguinte, porque eu que escrevi a maior parte do livro, mas o Francisco Galiza, ele fez o capítulo 9, que é uma linha linha do tempo do seguro, né? Começou lá na abertura dos portos, tal, que tem uma ligação, a gente discutiu bastante, né? Então, esse capítulo 9, ele fala do mercado de seguros, de um modo geral, que é o interesse da escola. Então, eu escrevi os 8 capítulos, pegando a situação geral do Brasil, nos vários aspectos, e o Galiza fez esse capítulo 9, né? E isso, para a escola lá, é importante, e eles financiaram, então ficou um negócio legal.
O Eustáquio. Muito legal. Qual que você acha assim, que foi o maior avanço? Eu acho que o desmatamento de 90% da Mata Atlântica deve ter sido um dos piores retrocessos, né? Imagino, pelo que você destacou. Mas o que você acha que foi assim um grande avanço que aconteceu, uma leitura mais positiva, digamos assim, desses 200 anos? Não, isso, Luciano, isso eu sempre discuti com o Alberto essa questão, é o seguinte, que o Brasil avançou muito, assim, por exemplo, acabou a escravidão. Se você pegar 200 anos atrás, você tinha escravidão, onde os escravos tinham uma taxa de mortalidade maior do que natalidade. Por isso que tinha tanto tráfico negreiro, porque a condição de vida do escravo era tão baixa, né, que ele não se reproduzia, né, enquanto população. Então, terminar com o tráfico negreiro, terminar com a escravidão, né, a educação. Praticamente não tinha, Luciana, mulheres na escola primária. 90 e tantos por cento, 95 ou mais por cento das mulheres eram analfabetas, né? E os homens é um número próximo, mas principalmente as mulheres não tinham acesso à educação, né? Uma educação era para uma elite muito pequena, praticamente homem, aqueles homens que iam lá estudar depois advogados, seriam os advogados lá de Coimbra, né? Que era a nossa elite, né? E nesse período todo as mulheres entraram no mercado, entraram na educação e superaram os homens em todas as áreas, né? Então a educação foi um avanço incrível, a saúde foi um avanço incrível, moradia, se você pegar as moradias, hoje o tamanho da moradia, os equipamentos da moradia é uma coisa enorme. Deixa eu te perguntar uma coisa, Eustáquio. Só para completar, eu escrevi um negócio outro dia, por exemplo, não existia luz elétrica, né? Ninguém, nem o rei, nem Dom Pedro, ninguém tinha luz elétrica. As ruas do Rio de Janeiro eram iluminadas com óleo das baleias que eram caçadas aqui na Pedra do Arpoador, né? Então, isso tudo mudou fantasticamente nesse período. Agora, o maior avanço que eu acho assim, que explica melhor é a questão da esperança de vida. A esperança de vida média da população brasileira era 25 anos. E não só da população pobre. Eu mostrei na apresentação lá o seguinte: Dom Pedro e a Teresa Cristina tiveram 4 filhos. 2 morreram, os 2 homens morreram com 2 anos de idade, mais ou menos assim. Uma delas, a outra, a Leopoldina, que é a terceira filha, morreu com 23 anos de idade, e a princesa Isabel, que morreu com 75. Se você fizer a conta, os 4 filhos de Dom Pedro II, na média, eles viveram 25 anos, que era mais ou menos a média. Estou impressionado. Estou impressionado. O quê? Você admitindo avanços. Estou impressionado. Não, claro. Agora, todos esses avanços, eu sempre falo isso para o Alberto, foi fantástico, etc. A única coisa que recuou nesses 200 anos foi o meio ambiente, porque o meio ambiente só piorou. Eu estava vendo o estado de São Paulo, já estava todo desmatado até 1950, todo, né? Praticamente todo. Por causa do café, né? O café. Quando entrou o café, começou o desmatamento. Tá. Agora eu te pergunto, só tirar uma última dúvida, o Rocha, eu passo para você. Aquilo que nós falávamos alguns programas atrás, de que a Constituição de 89 ampliou muito a educação, a saúde, com a universalização dos direitos. Você percebe alguma coisa muito demarcada nessa curva que você traça a partir de 89 ou não? A partir de 89, não, a educação ela veio avançando ao longo do tempo. Por exemplo, a mulher entrar na educação superior tem a ver com a LDB de 61, porque a LDB equiparou. O que acontecia com as mulheres? Os homens faziam o famoso científico, o Alberto lembra disso, né, o Roger? Fazia o científico e a mulher fazia o normal. Né? E o normal, você não podia ir para a universidade com o normal. Tá? Virava professora, né? Virava professora.
Virava professor primária. Primária, essa que é a ideia. Então, a LDB, ela equiparou, e aí as mulheres puderam, com o curso normal, elas puderam entrar na universidade. E isso foi um avanço incrível, né? Na década de 70, que o Brasil estava crescendo muito em termos econômicos, milagre econômico, etc., você tinha uma demanda muito grande por mão de obra qualificada. Então, a educação também avançou na década de 70. Né? E com a Constituição, isso aí ampliou principalmente os cursos de pós-graduação. E aí foi depois da Constituição, aí, na década de 90, final da década de 90, que as mulheres passaram os homens nos cursos de mestrado. E na primeira década do século XXI, passaram os homens no curso de doutorado. Então, as mulheres hoje, elas têm um nível educacional maior do que os homens em todos os níveis educacionais, né? Inclusive mestrado, doutorado. Eu não sei pós-doutorado, mas mestrado e doutorado, elas passaram. Legal. Nós estamos perdidos, Rocha. As mulheres agora vão mandar no país. Você ia fazer um registro que, naquele livro da Invenção da Natureza, que fala um pouco da biografia do Humboldt. Excelente esse livro, excelente. Há um trecho do livro em que ele fala, ele veio para cá para estudar a natureza, né? Aliás, ele foi precursor de todo mundo, desde Darwin, tudo que veio, ele se inspirou nele. E ele teve, se não me falha a memória, de 1798 até 1804, aqui na Venezuela, depois ficou um tempo nos Estados Unidos. E ele registra o assoreamento de um rio importante na Venezuela. Ele percebe que o desmatamento em volta do rio estava produzindo um assoreamento do rio. Então, essa questão da natureza, ela na América Latina e no mundo, a destruição dela é bem antiga, né? As pessoas vieram para cá para destruir, como o governo do Bolsonaro entrou para destruir. Mas eu acho que deu ruim. A humanidade deu ruim. Deu ruim. Só completar esse negócio do Rocha, foi muito importante você lembrar do Humboldt, Alexander von Humboldt, que teve uma pessoa da independência que conviveu com Humboldt na Europa, que fez pesquisa junto com o Humboldt e que defendia as mesmas ideias dele e que participou da independência. Sabe quem que é, Roberto? Quem foi? Não. José Patrocínio. José Bonifácio Patrocínio. José Bonifácio. Patriarca. O patriarca da independência, ele era avançadíssimo nessa questão do meio ambiente, só que ninguém escutou. Mas, olha, ele foi aposentado, terminou a vida dele aqui na ilha de Paquetá, isolado, meio isolado e tal, mas, assim, ele era muito bom em termos, porque ele viveu muito tempo na Europa, fez pesquisa, rodou a Europa toda e era amigo do Humboldt. Pois é o seguinte, esse detalhe que você está suscitando aí é um retrato daquele período. Todo mundo ia para Paris. Todo mundo do mundo inteiro ia para Paris. Então, assim, o Humboldt foi amigo pessoal do Simão Bolívar, que ele conheceu em Paris, lá nas tabernas de Paris. Aí, depois, quando ele vem para cá, fica um tempo aqui na Venezuela, que ele nunca acreditou que o Bolívar fosse fazer revolução. O Bolívar dizia que ia fazer revolução, mas ele não acreditava, porque o cara não vivia festejando a vida com as mulheres de Paris. Esse cara não vai fazer revolução nunca. Aí ele veio para cá, ficou esse tempo aqui e foi embora, né? E depois os americanos, fundadores, aqui na Venezuela, os movimentos, as revoluções do Simão Bolívar, eles foram do Thomas Jefferson para o Humboldt, perguntando que diabo é que estava acontecendo aqui, que esse cara que está fazendo essa confusão e tal. E o Humboldt, ele resume o interesse dos americanos da seguinte forma: eles estavam preocupados que pudesse surgir ao sul dos Estados Unidos alguma nação maior do que os Estados Unidos. Essa era a preocupação dos americanos já naquela época. É uma coisa interessante aí. E surgiu convivido, né, além do Humboldt, porque essas pessoas conviviam, se conheceram, viraram amigos, ficaram lá 3, 4, 5 anos em Paris, né? Inclusive os fundadores, né? O Thomas Jefferson na Inglaterra,
também teve lá por Paris, então eles se conheceram, todos Ô, eles. Rocha, você sabe que Humboldt é um dos nomes que mais batiza coisas no mundo inteiro, corrente marítima, Humboldt, rios, cidades. Pinguim, tem Porra, pinguim, impressionante como o nome dele batiza coisas. O cara entrou para a história de uma maneira muito forte, viu? Ele era considerado um dos caras mais inteligentes do mundo. O pessoal o czar lá da Alemanha, né? E ele é o seguinte, ele morreu com mais de 90 anos, tá? Ele com quase 80 anos, ele fez uma viagem na Rússia e foi até as portas da China, lá passando pela Sibéria, pesquisando isso. Ele já tinha quase 80 anos. O cara é incrível. Agora, olha só. Só que, Roberto, só a título de curiosidade, isso que ele está falando do Humboldt, depois ele vai inspirar os caras que vieram depois dele. Tem um americano, que agora o nome me fugiu, que ele começa a desenhar, no microscópio, ele começa a desenhar as formas, né, do micro dos bichos, né, das plantas e tal. E essas formas, né, elas estão na Catedral de Barcelona. Você olha aquilo lá e vê as fotos dos micro-organismos, aquilo ali é a reprodução aquelas formas que tem lá na Catedral. Muito interessante. Ele, de fato, teve por lá. Agora, o irmão dele, na Prússia, era mais importante do que ele. O irmão dele foi embaixador, foi um cara de Estado muito importante. A última vez que eu fui à Alemanha, fui acompanhar o presidente Lula, e eu saí do hotel dele uma hora, andando em direção ao lugar que tem os bichos, lá no centro de Berlim, e estou andando na calçada, rapaz, de repente, aí estou andando na calçada, tem um monstro de uma estátua de 4 metros de altura, de metal. Eu olhei e falei, que cara é esse? Eu olhei, é a estátua do Humboldt, enorme, bem no meio de uma calçada, no centro de Berlim. Então, assim, ele é um cara que as pessoas deviam estudar mais, porque, de fato, ele é... Sim, muito brilhante, sujeito brilhante. O Rocha, era na Catedral de Barcelona ou era na Sagrada Família? Sagrada Família, desculpa. Isso, porque eu me lembro da Sagrada Família. Eustáquio, eu admito que a natureza vem sendo destruída. Todo país que se desenvolveu destruiu a maior parte. Agora, eu, diferentemente de você, né, acredito na capacidade humana de reconhecer isso e enfrentar essa dificuldade. Por exemplo, eu acredito que se hoje nós temos 10% da Mata Atlântica, talvez aí num futuro não muito distante a gente tenha 20%, está havendo a recomposição, mais gente está, entendeu? Tenha essa agora reserva privada, né? RN, como é que é? RPPN, entendeu? Reserva privada de proteção natural. Então tem muitas coisas que estão acontecendo. Agora você não. Você só acredita na Nova Zelândia, no Butão e no... financiando e apoiando o garimpo na Amazônia, na Mata Atlântica. Isso vai acabar, rapaz. Isso vai acabar. Então vamos discutir ano que vem. Agora, olha só, outro assunto que você gosta. Você falou do seu livro aí. Agora, esse frio todo eu estava vendo, ele tem a ver com mudança climática. Eu estava vendo o seguinte, saiu uma reportagem do Jornal Nacional explicando, né, que mudou a troca de calor entre o continente sul-americano e a Antártica. Né, a Antártica está jogando em direção ao nosso continente um frio que ela não transferia com tanta força. Eu vi, olha, a temperatura em Brasília, né, parece que desde que há registro de temperatura em Brasília está no meio do país, né, lá no centro do país. Então você teve um deslocamento muito grande ali, né, pelo Brasil, né? Uma distância muito grande entre o litoral até Brasília. Eu nunca vi Brasília tão frio ali, aquela região. Né? Aquilo ali, de fato, é uma anomalia, né? Eu estou dizendo assim, São Paulo, Curitiba, já tiveram ondas de frio. Agora, Brasília, desse jeito, é impressionante. Curitiba, eu acho que, assim, só para incrementar a intervenção do Alberto, o frio em maio em Curitiba é incomum. Né? Em maio. É absolutamente incomum. Isso não existe. E mesmo as chuvas, está tendo muita chuva para maio. Exatamente. Chuva fora de tempo. Esse frio, agora em maio, é uma coisa...
Curitiba, historicamente, começa a esfriar lá em meados de junho, né? Em maio, não. Em maio a gente tem sol aqui, está tudo sossegado. Hoje está um frio infernal. Incrível isso, viu? Eu ia falar que quem entende de frio é o Rocha, mas ele já deu o pitaco dele. Mas aí... Mas a questão do aquecimento global, Alberto, isso que as pessoas têm que entender. Não é que vai aquecer em tudo quanto é lugar. O que o aquecimento global faz, ele desestrutura o equilíbrio climático da Terra e provoca efeitos extremos, né? Então, ao mesmo tempo que você tem um calor excessivo em alguns lugares, você tem frio excessivo em outros. Eustáquio, acontecendo... Veja só, mas tudo isso que você está falando não exclui o aumento da temperatura média da Terra. Não, claro. Entendeu? Eu estou falando assim, a temperatura média, ao longo do tempo, ela está aumentando. Mas, no dia a dia, tem alguns lugares que vão apresentar até aumento, a Antártica mesmo. Tem lugares da Antártica que o gelo está aumentando. E tem lugares da Antártica que o gelo está diminuindo. Então, isso esse movimento. E isso que está acontecendo no Brasil acontece muito no hemisfério norte, que é o que eles chamam de vórtex. Existiam como se fosse um círculo protegendo, vamos dizer assim, o clima da Antártica e do Ártico. Aí esse círculo se rompe e às vezes vai uma onda de calor para os polos, e às vezes vem uma onda do frio dos polos para o resto do continente. Então, isso é comum acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos. Por exemplo, eu já vi Jerusalém com neve, né? Jerusalém com neve, porque vem essa onda do hemisfério norte e chega até no Saara. Eu já vi foto do Saara com neve, porque vem esse tipo de onda. Mas é isso que você falou. Na média, a temperatura está aumentando e não sei que todo mundo está acompanhando aí, né? As geleiras dos Andes perderam quase metade do gelo, né? Toda vez que eu penso nisso, eu só penso no Peru, né? Penso em Lima, porque Lima não tem água, né? E aí, quando acabar... Depende dessa água. Ali, não vai ter água para o pessoal beber. Não tem chuva, né? Não tem chuva. Não, eu sempre digo, né? Quando degelar os Alpes suíços, aí a turma lá da elite que vai esquiar lá vai dizer: agora a gente tem que fazer alguma coisa. Tem que acontecer o degelo total dos Alpes suíços. Uma temporada de inverno sem impossível esquiar. Aí funciona. Então, Alberto, para falar do seguinte, você falou que é otimista em relação, acha que a engenhosidade humana vai Sim, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Então tá bom. Eu tenho dúvida. Só assim, eu tenho dúvida. Deixa eu só falar isso. Da Europa aí, Luciana, só para terminar esse ponto. A Europa, ela devastou, né, as florestas, certo? Mas você olha para a Europa hoje, ela está com uma consciência ambiental muito elevada e muitas áreas de preservação de meio ambiente. Os rios europeus foram destruídos no século XVII, XVIII e XIX, e hoje você pesca no Tamisa, né? E o rio, aquilo virou um esgoto a céu aberto durante a Revolução Industrial. Então, eles destruíram muito, mas eles recuperaram, que é mais ou menos o que o Alberto está falando, né? Eu ia dizer o seguinte, da Europa. A Europa devastou, mas recuperou. Sim. Hoje a Europa é um continente com muita consciência ambiental, muitas áreas de preservação e tal. Os rios foram destruídos, mas se você for lá hoje, você pesca nos rios. Durante a Revolução Industrial, hoje é um rio limpo. Então, agora, o problema é que tem gente que acha que nós podemos fazer o que eles fizeram, certo? Destruir para depois recuperar. Não dá, né? Não dá. A Amazônia é muito frágil. Rocha, deixa eu só dizer, o que eu acho que falta, né, na Europa, eu sei que eles estão tentando, mas não é simples, é você recompor a biodiversidade, né? Inclusive a fauna. Isso é muito difícil, é muito complicado, entendeu? Isso já foi imenso e vem diminuindo. Então, assim, eu sou preocupado com isso. Eu acho que agora, uma coisa que deu errado, Eustáquio, deu ruim na humanidade, isso deu ruim mesmo, isso não teve, o crescimento populacional, tudo isso tem a ver com o crescimento populacional. Paciência, que vai fazer o quê? Tem uma experiência legal em Yellowstone, aquele parque americano,
que o parque sofreu várias intervenções e degradaram demais a natureza. Eles tomaram uma decisão e resolveram recuperar as matas ciliares dos rios, né, que atravessam o parque, e fizeram essa recuperação. Quando eles terminaram essa recuperação, os bichos voltaram para o parque, todos os bichos, né, e recomeça e recompõe esse ciclo todo. E aí os bichos começam a fazer represa com a madeira. Sim, exato. O lobo recuperou a população de lobo, e, enfim, a natureza se recompõe, basta que você... Sim, aqui tem que dar uma chance. Florestal, e o pessoal diz, não, mas como é que eu vou gastar dinheiro para recuperar 30 metros na beira do rio? Eu digo, não, você não precisa gastar nada, só sai, se retira, fica longe e deixa que a natureza faça o resto. Então, eu queria colocar essa coisa da consciência ambiental, né? Eu estava mexendo nos dados, aliás, a respeito disso essa semana. Eu estava querendo fazer um artigo sobre o meio ambiente e o voto, que é uma coisa difícil, né, Eustáquio, porque o impacto é muito pequeno, né, porque a consciência ainda não tem. Mas aí eu estava levantando alguns dados, 77%, pegando o Latino Barômetro, né, que foi feito no Brasil em 2020, 77% da população brasileira considera muito sério a questão da mudança climática. Então, 77% acho que é muito sério. 50% acha que é mais ou menos provável ou muito provável que ela venha a ser vítima de algum acidente decorrente de mudança climática. E 50% acha, aproximadamente 50% acha que o governo deve investir em maneira de fazer habitações mais seguras para evitar esse problema da mudança climática. Ou seja, começa a ter preocupação em relação às diversas coisas, né, no dia a dia, mas isso ainda não repercute na hora que as pessoas vão pensar no voto. Não, olha... a economia, 500 coisas... Mas tem uma coisa, Luciana, que me deixa um pouco espantado, como o Bolsonaro, quer dizer, como a direita, eu lembro do PSDB, estou comparando o Bolsonaro aqui com o PSDB, ela se fortaleceu na região norte. O que eu acho? É esse discurso de devastação. A região norte quer devastar, o cara que mora lá quer devastar. Tá? Esse cara aí é o cara que acha que nós podemos fazer aqui o que os europeus fizeram com a natureza lá. Não dá para destruir e depois a gente reconstrói. Isso é uma loucura. Na Amazônia é muito difícil. A Amazônia não tem condições, né? E, assim, aquilo ali é muito rico, né? Eu li aquele livro, faleceu recentemente, né? Aquele grande biólogo, como é que é? O Wilson, Edward Wilson. Porra, ele tem um livro brilhante, brilhante. Foi publicado um daqueles... um livro grosso, mas daquelas edições pocket da Companhia das Letras, né? E ele mostra que a biodiversidade na Amazônia, ele tem lá, se dedica muito à floresta tropical, em particular a Amazônia, ela é assim, a biodiversidade de 100 metros, né? Tem espécies que tem só naqueles 100 metros, porque você tem tanto calor e tanta umidade que elas se multiplicam com muita rapidez e você tem muita mutação o tempo inteiro. Eu fiquei impressionado com aquilo ali. O Wilson, ele tem uma proposta interessante, que é reservar metade do planeta para a vida selvagem, né? Deixa metade, o ser humano numa metade e reserva a outra metade para a biodiversidade. Teoricamente seria viável isso, né? Mas acontece, eu fico pensando, por exemplo, a biodiversidade na Amazônia é muito maior do que em qualquer lugar. Você tem lá aquelas florestas do Canadá e da Rússia, né? Enormes. São muito homogêneas, né? É tudo, por isso que eu digo, a espécie lá, você tem essa coisa, as espécies, você tem uma espécie que vai de norte a sul ali, porque é tudo igual. Né? Na Amazônia, não. A espécie vive em 100 metros. Ela só existe naqueles 100 metros. É muito heterogêneo demais. Então, no fundo, você até tinha que preservar de uma maneira assimétrica. Mas, Rocha, cá entre nós, né? O nível do nosso país, de um modo geral, né? O nível intelectual do nosso país é muito baixo, né? Da população e, consequentemente, de seus representantes. Né? Quase falei disso na primeira fala do Eustáquio. Nós falamos do Rubens. O Rubens, ele era de uma família aristocrática. Exatamente. O pai morreu cedo e a mãe que cuidou deles e tal. E eles viraram as duas figuras que fazem parte da história da Prússia, da Alemanha. Ali, você vê, quando você lê a história dos dois, você vê que existia uma burguesia nacional,
né, que tinha uma preocupação com o país. Né? Então, gente que fazia sacrifício para que o país melhorasse. Né? Existia uma monarquia que cuidava do país, tinha uma preocupação com o país. Né? Então, tinha uma burguesia nacional cujo objetivo, que tinha como meta, melhorar a vida do país. Né? O Brasil, a burguesia nacional, ela é o meu pirão primeiro. Certo? Então, é o seguinte, se tiver uma crise, eles primeiro resolvem o problema deles, depois vão pensar no país. Então, assim, a desgraça do Brasil é não ter uma burguesia nacional como tiveram todos os países da Europa, mesmo os Estados Unidos, a burguesia nacional predatória, horrorosa, e isso que o Alberto está falando, não é o povo, é a burguesia nacional que é inculta. Rocha, veja só, eu tendo a achar que tem muita semelhança em todo lugar, todo mundo pensa no meu pirão primeiro, tá? Assim, vou dizer o ponto de discordância que eu tenho contigo. Né, tudo é muito igual. Agora, o que eu acho que teve na Europa? Na Europa teve o despotismo esclarecido, porra. As pessoas intelectualizadas, né, aquelas dinastias prussianas, entendeu? Então, assim, não é que eles não estivessem pensando neles, mas isso era filtrado por uma certa intelectualização. Né? E aí eles conseguiam ver alguma coisa a mais, é só isso. Eu não acho que nós sejamos... Isso é muita coisa, isso faz toda a diferença. Mas você pegar, por exemplo, o Eustáquio sabe desse caso muito bem, né? Um cara que já faleceu faz tempo, mas o Joaquim Balaguer, sei lá como é que fala, Balaguer, né? Que governou a República Dominicana por períodos longos, né, alternados, né? Ele era, sei lá, um ecologista, não sei, ele baniu tocar fogo como método de cultivo, método para derrubar, baniu, né? E hoje você tem na República Dominicana, você tem enormes parques nacionais, vira e mexe, sai aí fotos na internet da fronteira entre República Dominicana e Haiti, são 300 quilômetros, norte-sul, né? Na mesma ilha, um lugar, o Haiti, que vem de uma colonização francesa, veja só, totalmente devastado, e o outro lugar que vem da colonização espanhola, muito preservado. E a República Dominicana é muito mais desenvolvida que o Haiti. Passou o Brasil agora em renda. Passou o Brasil em renda per capita. Né? Essa comparação é complicada, Alberto. Apesar dos países serem ali a mesma ilha, dividida ao meio, o Haiti foi vítima de um boicote econômico brutal durante um século. Né? Quando o Dom João chegou ao Brasil, o terror desses caras era o que tinha acontecido no Haiti. Né? Uma revolução negra, a primeira vez que os negros tomaram o poder, de fato, efetivamente, mataram muitos brancos, né? E a Inglaterra, a França, a Holanda e os Estados Unidos pactuaram um boicote que destruiu o país, matou o país, até hoje o Haiti sofre isso. Você viu qual a lição que você tira disso? Não faça revoluções, que elas podem dar errado. Eu tiro na hora. Porra, se a revolução não tivesse sido feita desse jeito, você faz uma mudança incremental, é muito melhor. Porra! Ô, Luciano, vai ter que dar uma aula de metodologia para o Alberto. Porra! As hipóteses dele... Não. Toda revolução, cara, que você tenta fazer uma mudança muito radical, ela dá com os burros lá, que você promete um mundo e vem outro. Justamente, o pensamento conservador é muito superior. Muito superior. A inglesa deu certo, não tem nada disso. A Revolução Francesa não mudou nada. Você tem o trabalho de Tocqueville, o antigo regime e a Revolução, mostra o que preservou na França. Preservou muita coisa, centralização administrativa. Falando que a Revolução Inglesa deu certo e a americana também. Não, mas a Revolução Americana não leva o nome de Revolução, foi Guerra Civil. O que lá foi Revolução leva o nome de Guerra Civil. O que lá foi Guerra Civil leva o nome de Revolução. É tudo trocado nos Estados Unidos. Então a próxima conclusão dele é dizer que o melhor é nomear o contrário. Não, aumenta o sucesso. As revoluções são coisas equivocadas, são loucuras. Revoluções políticas são loucuras. Você vê... Revoluções são como guerras, são os momentos em que a humanidade avança, erra,
acerta e avança. Aí, ó, Eustáquio, ó, o fetiche da revolução aí. O cara é comunista mesmo. É bom ter um comunista por aqui, é bom, porque ele sempre... Isso é o máximo. Se não fosse a porque... Revolução Russa, não tinha o Estado do Bem-Estar Social na Europa. Mentira! Porque quem começou o Estado de Bem-Estar Social foi Bismarck. Bismarck deu início ao Estado de Bem-Estar Social. Isso não é verdade. Ó, se você quer comparar o Estado do Bem-Estar Social do Bismarck com o que veio depois da guerra, não tem cabimento. Não, mas quem começou foi Bismarck. Você sabe disso. Você sabe disso. Não, só para terminar essa parte do Humboldt aí, que o Roger falou, eu só queria deixar um registro, porque para mim é muito importante isso, porque é igual o Roger falou, eram dois irmãos, né? Só um registro. O Humboldt, o Alexander, esse que virou ecologista, quando a mãe dele morreu e ele recebeu a herança, ele gastou a herança dele nas pesquisas. Ele não foi financiado por ninguém, não. Ele se autofinanciou nas pesquisas dele. E o irmão dele, que virou ministro, virou etc., virou depois, acho que, embaixador na Inglaterra, ele era muito amigo do John Stuart Mill, que é um grande economista, que eles eram economistas também. E o John Stuart Mill, num livro de 1848, ele fala em estado estacionário. Tá? É um capítulo maravilhoso, num livro escrito em 1848 e influenciado pelos irmãos Humboldt. Ele fala que não tem sentido a humanidade ficar crescendo, destruindo todo o meio ambiente, fazer uma terra arrasada, tal. Então, assim, o capítulo do livro do John Stuart Mill. O Alberto conhece o Stuart Mill pelo lado da política, né? Sim. Pelo lado da política, e a Luciana deve conhecer um outro livro fundamental, que é A Subjugação das Mulheres. O Stuart Mill foi um dos grandes defensores do voto feminino. Ele e a mulher dele foi a base do movimento sufragista. Mas essa parte da economia é muito interessante. Quem quiser conhecer o que é estado estacionário, etc., está no livro de 1848, que é Princípio olha aqui, um assunto importante, né, que é bom que todo mundo que nos siga e, né, veja nossos programas. Nossos programas são muito comentados. Na semana passada, tive muitos comentários, hein? Muita gente disse que nunca viu... Eu recebi uma mensagem direta de um telespectador frequente nosso aí, que revoltado com o Alberto, porque ele convidou um cara para defender a autonomia do Banco Central e não convidou alguém para economista. Cara, esse pessoal está achando que aqui tem democracia. Esquece esse negócio, porra! Para mim foi bom que eu só reforcei as minhas convicções contra a autonomia do Banco Central. Mas não tem informação para sustentar, foi o que você fala. Você está na direção de Sérgio Moro. Tenho convicções, mas não tenho provas. Eu tenho a prática no Brasil. Que conversa, Rocha. A autonomia do Banco Central, coisa nenhuma. Isso é fetiche da direita liberal. Que loucura, você não gosta mesmo de proteger os pobres. Olha, depois eu ainda conversei mais com o Rafael. Aí estava... O Rafael, sim, brilhante o Rafael. Só que aquela história de que nós somos todos agentes econômicos, há um pouquinho de assimetria, mas nós somos todos agentes econômicos. Isso é uma conversa fiada. México, Banco Central Independente. Peru, Banco Central Independente. Colômbia, Banco Central Independente. Chile, Banco Central Independente. Os 4 países têm inflação mais baixa e juros mais baixos que o Brasil. E a desgraça social é igual no Brasil. Não, tudo bem, mas você tem inflação mais baixa e juros mais baixos. Isso faz uma diferença imensa. Tem Uruguai, não tem Banco Central Independente, a inflação é mais alta, o juro é mais alto. Argentina, não tem. Quanto a isso, nós não podemos continuar discutindo, nós não podemos fazer mais nada. A independência da autonomia está dada, ela foi introduzida na Constituição. Para mexer nisso, tem que fazer outra reforma constitucional, certo? E ninguém vai querer se ocupar com isso. Né? Imagina, 3 meses para votar isso, os juros vão lá no espaço. Porra! Não vai ser a prioridade do governo Lula. O Lula não vai mexer se ele for... Não, mas você pode aperfeiçoar a autonomia. Isso aí vai morrer do jeito que nasceu.
Não, pode aperfeiçoar a autonomia, colocando a meta para 2 anos, aumentando o Conselho Monetário Nacional, fazendo uma transparência maior no Senado. A gente tem que pegar o que está aí e melhorar, incrementalmente, sem revolução, porque aí não funciona. A me disse que isso aí vai acabar do jeito que começou. Agora, olha aqui, por que a gente acabou resvalando para isso aí? Né? É por conta, Eustáquio, eu mandei no nosso grupo aqui. Não, o Rocha, nós estamos aí numa inflação de alimentos, né? O alimento nunca foi tão caro nos últimos 100 anos, talvez até, se fizer a conta, vá até para trás disso, viu? Não, foi... 100 não, 200 anos. Não, foi 100 anos, porque na Primeira Guerra e na pandemia da influenza, o preço do alimento estava mais alto do que agora. É 100 anos, pode deixar 100 anos aí. Mas olha, é impressionante isso, tá? Isso daí eu não sei. Eu não li ainda os artigos dos especialistas, né? Certamente se deve à guerra, coisa lá da Ucrânia, etc. Né? Mas o que mais está acontecendo? O preço da energia, né, tem um impacto muito grande, mudanças climáticas. Mas não tem mais coisa, não? São 3 coisas, então: mudança climática, cadeia de suprimento, resultado da pandemia, desorganização completa da cadeia de suprimentos e a guerra. E o preço do petróleo. Nós aqui juntamos tudo isso com o Bolsonaro. Mas eu vou falar. A cena do inferno, o diabo, perfeita, entendeu? Vocês viram que a inflação é mais alta na Europa? Quanto mais próximo o país está da Rússia, mais alta é a inflação. E quanto mais distante, mais baixa a inflação. Ainda tem essa. O push desse poder dele aí, né? Não, incrível. Mas você não vai comentar isso, não, da inflação de alimentos, Eustáquio? Você que tem é isso que você falou. A questão é o seguinte, veja só. É o que eu já falei aqui. Em 74, a população mundial era de 4 bilhões de habitantes. Quer dizer, gastou 200 mil anos para chegar a 4 bilhões de habitantes. Em menos de 50 anos, que é 2023, a gente vai chegar a 8 bilhões de habitantes. Tá? E você tem que alimentar toda essa população. Tá? Então é o seguinte, você vai aumentando o uso de agrotóxicos, de fertilizante, vai desmatando, vai fazendo... Isso tem um limite, porque a Terra... Tem um limite. A Terra é finita. Você não pode ter uma produção infinita. Então, com toda a tecnologia, com toda a produtividade, isso foi avançando. Só que é o seguinte, combustível fóssil, hoje em dia, veja só, as energias renováveis aumentaram muito, mas 80% da energia no mundo ainda é combustível fóssil. E combustível fóssil não é renovável. Você tem vários lugares que o combustível fóssil já está diminuindo a produção, diminuindo as reservas, etc. Então, você não tem condições de manter essa produção infinitamente, dependendo de um combustível que não é renovável. Né? Então, o aumento do preço da energia, ele, agora no século XXI, ele já tem aumentado, porque assim, é uma coisa matemática. Aumentou o preço da energia, aumenta o preço do alimento. Isso a correlação, assim, 99%, é uma coisa impressionante. Tá? Então, a degradação dos solos, a ONU soltou um relatório agora sobre degradação dos solos, é uma coisa assustadora, o que está acontecendo no mundo todo em termos de perda dos solos. Então, o preço dos alimentos ele já vinha aumentando. Tá? E aí vem uma questão estrutural, que são as mudanças climáticas. Quando você tem onda de calor, onda de frio, tudo isso, o pessoal do Paraná está sofrendo, do Sul todo está sofrendo, mesmo Minas Gerais está sofrendo, com o frio, com a geada. A geada mata o café, mata todas as culturas aí, se a geada for muito forte, principalmente se ela for fora do tempo. Né? Então, essas mudanças climáticas, elas estão fazendo o preço subir. Agora, o preço subiu muito agora, recentemente, por causa dos 2 fenômenos, né? Por causa da pandemia, porque a pandemia desestruturou toda a cadeia
a cadeia produtiva. Você vê o que está acontecendo com a China. A China fez um lockdown em Xangai, que é o maior porto do mundo, e aí o porto ficou parado. E aí para tudo, ou seja, diminui, né, a produção. Durante a pandemia... Aí falta produto container na lojinha aqui. Faltou container. Então é o seguinte, faltou navio, né? Então, a pandemia, ela desestruturou tudo. E aí veio a guerra da Ucrânia. Qual que é o problema da guerra? É que a Rússia e a Ucrânia são grandes exportadores de alguns produtos que são essenciais, tipo o trigo, tipo o óleo de girassol, né? Quando você tira o óleo de girassol do mercado, o óleo de soja sobe, o óleo de palma sobe, tudo sobe, né? Então, a guerra da Ucrânia, ela, vamos dizer assim, ela é mais um combustível nesse aumento do preço. Agora, o aumento do preço já vinha acontecendo antes. Mas vamos pensar em termos de Brasil. Agora, assim, é claro que o Brasil está imerso, inserido nesse contexto mundial, mas esse quadro só faz aumentar também a pressão sobre o aumento, tornar atrativo o aumento do preço no Brasil, porque, diante disso, a exportação fica mais atrativa e o mercado interno fica menos atrativo. E sem contar, isso eu colocando em termos de pergunta para você, sem contar que você tem um outro desafio, porque se tem esgotamento do solo, se tem falta de comida e se o preço está alto, é um atrativo a mais, a pressão a mais para o desmatamento na Amazônia e nas outras regiões. Então, assim, é muito difícil, né, você lidar com essa situação. Você tem pressão dos dois lados, assim, para conservar e para não conservar o meio ambiente. Surge essa questão da destruição do Bolsonaro, que nesse segmento aí ele acabou com o estoque regulador. Isso é uma vergonha. Demoliu toda a estrutura que a gente tinha da intervenção do Estado, que era absolutamente salutar e benfazeja, né? Ele acabou com isso, entendeu? Então, essa situação toda expõe a necessidade de voltar a isso de maneira até mais ampla, intensa e organizada, né? Assim, se nós temos um problema de segurança alimentar no mundo, você tem que se precaver, né? Se dotar uma política séria, autossustentada, permanente, né? Que não deixe o país exposto a esse tipo de crise. A Argentina fez isso, não fez, Eustáquio? No sentido de proteger, controlar o que podia ser exportado, focado um pouco no mercado interno. Isso só agrava a situação, né? Por exemplo, a Argentina não serve de exemplo para... A Índia também... Por incrível que pareça, a Índia, com tanta gente, com 1 bilhão e tanto, eles exportam trigo. Parou, e aí proibiu a exportação. A China, a mesma coisa, proibiu a exportação. Então, cada um está cuidando do seu mercado. E agora, isso que o Rocha falou é certo. O Brasil acabou com a capacidade de planejamento. Então, assim, é tudo no dia a dia, sem no espontaneísmo, né? Então, assim, sem estoque regulador, sem estoque de fertilizantes, sem estoques de sementes, etc. e tal, a própria produção brasileira vai ficar comprometida. Ano que vem, provavelmente, a safra brasileira do ano que vem vai ser menor do que a de 2022. A última trincheira bolsonarista era assim, plena, era o agronegócio, né? Eles agora, isso vai acabar porque eles vão ter que comprar fertilizantes, vão sentir na pele o problema. Mas parte por isso que o Bolsonaro tem uma atitude um pouco neutra em relação à guerra da Rússia, né? E, bem ou mal, o Brasil tem recebido fertilizante da Rússia. Então, assim, é muito mais caro. Mas acontece que, dentre outros, graças a essa política, está sendo menos afetado do que o outro. Então, assim, só para dizer que eu acho que ele continua, de alguma maneira, defendendo esse segmento da economia, né? Até nisso ele se beneficia do governo do PT, né? Porque o PT meteu o Brasil nos BRICS. Né?
o Brasil tem esse tratamento aí. O Rocha, olha aqui, vamos caminhar para o final, né? Faltam 10 minutos aí, vamos tentar... Não... Tem que provocar o Rocha. Não, eu quero provocar. Provocar o Rocha, que é o seguinte, a Finlândia e a Suécia estão entrando na OTAN. Impressionante. Já era. Impressionante. Já era. A Turquia vai barganhar lá, o Erdogan não é bobo, vai pegar... Sobrou para os curdos. Quem perdeu no final é o elo mais fraco, sempre se dá mal. Os curdos vão ser massacrados. Vocês conhecem a história dos dois anõezinhos que se encontraram no bar? A história é a seguinte, o anão estava no bar, bebendo lá e tal, ele levantou para ir ao banheiro, entra um cara de 2 metros de altura, enorme, forte para burro, entrou atrás dele no banheiro e pegou o anãozinho. E fez uma maldade com o anãozinho. E depois ele falou para o anãozinho, é o seguinte, você pode sair por aí e falar que foi você que me pegou. Eu não ligo para isso, não. Você pode contar para todo mundo que você me pegou, não tem problema. Aí o cara foi embora. E aí passa o tempo, o anãozinho se encontra com outro anãozinho no bar, estão ali tomando uma birita, entra o cara no bar, o grandão. Aí o anãozinho fala para o outro, tá vendo aquele cara grandão que entrou ali? Tô. Pois é, já peguei ele. Aí o outro anãozinho fala, eu também já peguei, mas vamos sair pelos fundos? Entendeu? Isso aí é mais ou menos a história agora, né? Analogia. A Alemanha vai se encontrar com a Geórgia e com a Ucrânia num bar, e aí a Geórgia vai falar para a Alemanha, a Ucrânia vai falar para a Alemanha, tá vendo aquela Rússia que está entrando ali? Já peguei. Aí a Geórgia vai, tudo bem, eu também já peguei, mas vamos sair pelos fundos, entendeu? É isso. A perda de tempo, esse negócio dos caras ficarem achando que quem vai ganhar a guerra. O fato é o seguinte, a Ucrânia está se arrebentando. Ô, Eustáquio, Rocha, esquece, cara, você está falando do curtíssimo prazo, médio prazo, longo prazo, a situação da Rússia na Ucrânia está liquidada. Os ucranianos odeiam os russos. Então, assim, a guerra não vai ser eterna. Acabou a guerra, vai passar um tempo, etc. A guerra vai acabar daqui a pouco. A Ucrânia vai tomar, a Rússia vai tomar Odessa, aquela região ali embaixo, para bloquear o acesso ao mar. Na hora que terminar isso, acabou a guerra. A Rússia fez um cordão em volta da Ucrânia. Que não é sustentável, não é? A Ucrânia vai entrar na comunidade europeia, a França vai entrar na OTAN, já era. A Rússia selou a entrada da Ucrânia na OTAN. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para você. Um dos erros é subestimar a inteligência e a capacidade dos russos. Isso é um erro mortal. Tá? Não. Isso é um erro mortal. Eles duvidaram da inteligência, da capacidade, certo? E estão duvidando da longevidade da ação russa. Certo? Isso é um erro. Né? É um erro. Você está superestimando, veja só. Não estou superestimando. A Rússia vai fazer, ela vai criar 2 ou 3 repúblicas nessa. Ela não vai ocupar. Esse é o erro, de ficar achando que a Rússia. Ela vai criar 2 ou 3 repúblicas ali, autônomas, independentes, certo? E vai ter uma convivência com elas como ela tem com a Bielorrússia, né? E vai países amigos ali na fronteira. É isso que vai acontecer. E a Ucrânia não vai fazer nada, vai ficar quietinha, vai embora com os americanos e pronto. E vai ficar no canto dela. Não vai, o Rocha. A tomada... Rocha, a tomada de decisão numa ditadura é muito complicada. Lá é praticamente uma ditadura. O Putin manda prender quem se opõe a ele. Teve lá a eleição... Não. Deixa eu te contar. A Rússia tem 94 governos estaduais. A Rússia tem 94... É legalizado, tem atividade de representação do parlamento numa ditadura... Não, deixa eu te contar, essa história é importante, ela é elucidativa de como funciona aquilo lá. A Rússia tem 94 governos estaduais, são responsáveis pela apuração da eleição presidencial. Na última eleição presidencial, teve um governador, enfim, você acha isso na internet, que resolveu dar o resultado da apuração, e que o Putin não ganhava com aquela margem toda. Ele foi preso em seguida. Então, é assim que funciona lá. Ele tem uma polícia que faz os desejos dele. Então, o que acontece? Qual é a lógica básica? Todo mundo que está embaixo dele, ninguém quer desagradá-lo. Ninguém vai dizer, olha, o exército da Ucrânia, desde 2014, vem se preparando, desde que a gente tomou a Crimeia. Olha, o nosso exército está com essa falha. Ninguém fala isso para o Putin. A tomada de decisão em regimes fechados
em regime que tem alguém em cima que persegue quem está embaixo dele, é muito menos ilustrada e muito menos eficiente do que a tomada de decisão em regimes abertos, nos quais você debate e tem gente que não tem medo de quem está em cima, a relação é mais igualitária. Né? Não se trata aqui de... Né, todo mundo é igualmente inteligente, a questão não é essa. A questão é se as informações vão circular de uma maneira arejada. No sistema russo não circulam. O cara que hoje lidera todo o armamento da Rússia, ele foi trocado. Tem lá os nomes, eu estudei isso aí, Sukhov, não sei o que lá. É um cara que ele está no alto do regime já há mais de 20 anos. Então ele funciona meio como um puxa-saco de quem está em cima dele. Então está tudo bem, está tudo ótimo, está não sei o quê. Então ele foi puxando o saco do Putin. O cara que estava anterior estava enfrentando interesses de fornecedores para as Forças Armadas, então estava peitando lobistas. Ele foi demitido e botaram esse puxa-saco. E aí, aquilo ali foi sendo sucateado. Então, está tendo muita, digamos assim, superestimação da capacidade decisória russa, que é complicada, como eu disse, todos são igualmente inteligentes, todos são igualmente capazes. A questão não é esta. A questão é como a informação circula, sedimenta, né, e ela é tomada. Na Rússia, ela é tomada de uma maneira muito autocrática, diferentemente de outros países. Tá? Enfim, a Europa, Estados Unidos, mesmo aqui, né? E isso tem impacto na eficiência da decisão. É o seguinte, a gente fica olhando muito o erro dos russos e não olhamos para os nossos, certo? Assim, aquela coluna de blindados que formou em direção a Kiev, quando eu comecei, a coluna parou, ficou 2 semanas parada lá, né? E aí o pessoal dizendo, não, faltou gasolina, faltou combustível. Eu falei, só se os russos são completamente estúpidos de meter uma coluna daquele tamanho dentro do território ucraniano e ficar parado 2 semanas. Quer dizer, em qualquer situação, ela seria devastada pelo exército inimigo, do país está sendo invadido. E não teve nenhum tiro contra a coluna de Mas eles recuaram, a coluna voltou toda. Aí é que está. Aí eu acho, certo? Então eu vou dizer o que eu acho. As pessoas estão... Eu acho que faltou combustível. Eu acho que os russos fracassaram na tentativa de ocupar Kiev. Então, já que deixa eu dizer o que eu acho, certo? Eu acho que os russos fizeram uma encenação em direção a Kiev, um jogo de cena, né? Pararam aquela coluna lá, certo? Que não tinha nenhum tanque de guerra, nada, era uma coluna de transporte blindado, né? E depois voltaram. O que eles quiseram? Fazer parecer que eles iam atacar Kiev para que as forças ucranianas se concentrassem na defesa de Kiev, enquanto eles falavam. Ô Rocha, depois dessa... A tática de guerra bem sucedida, eles foram embora. Porque é o seguinte, ninguém me explicou até hoje qual é a vantagem da Rússia de ocupar Kiev. Depois dessa, eu só posso dizer que a Rússia está encenando que está perdendo a guerra. Ela está encenando, é tudo encenação. Porra! É uma encenação total. Ela está ensinando que está perdendo a guerra para gente como aquele jornal Público de Portugal. Você lê o jornal, parece que a Rússia perdeu a guerra. Tá perdendo. É uma encenação. Não, até 2 semanas atrás, há uma resistência em Mariupol. A Rússia está com dificuldade, não vai ocupar. Cara, demorou 3 meses para conquistar uma cidade. Pelo amor de Deus. Roberto, o que importa é o resultado final. Não o tempo que dura. Que Mariupol é bem menor que Odessa, demorou 3 meses para conquistar. Imagina! 3 meses vocês estão preocupados? Você acha mesmo sinceramente, que o Putin está preocupado? Bom, que você está falando aí? Deveria estar, tá? Porque sustentar uma guerra de longo prazo, Afeganistão, deu no que deu, a gente sabe. Mas e quantos anos ficaram lá? Só antes de mudar de assunto... Não, vamos encerrar. Vamos encenar a finalização. E o casamento do Lula? Vamos encenar. E o casamento do Lula, tem que falar do casamento do Lula. Festa bonita. Eu só queria falar para o Rocha que eu aposto com ele que a Rússia não vai tomar Odessa. Odessa não é fácil tomar, não. Não, eu também acho que não vai, não. Esquece isso aí. Agora, olha aqui, vamos encerrar, pessoal. Não, e o Lula? Deixa o Rocha falar do casamento. Vai estourar 1 hora, a gente não consegue. Isso é um absurdo, é a falta de controle, autocontrole. Uma festa bonita, uma festa pessoal, um casamento bem bonito, pouca política, tinha lá os 4 governadores, né, do PT, o Alckmin estava lá, o tempo todo, ficou até meia-noite, e um ou outro deputado,
né? E o resto, amigos pessoais do Lula, da Janja, a família toda do Lula, os filhos, os netos, os irmãos, estavam todos lá, a Preenchica, a Maria Baixinha, a todo mundo lá. Foi muito bonita a festa, muito bacana. Bom. Um abraço. Um abraço.